Então, nós vamos estar falando um pouquinho do choque hipoglicêmico. O choque hipoglicêmico, nós vamos dividir ele em fase 1, fase 2, ou parte 1, parte 2. Na fase 1, você vai conseguir intervir dentro da farmácia, enquanto que na fase 2, você já vai ter que fazer os devidos encaminhamentos, tá bem? É importante eu compreender o balanço glicêmico, né, para depois entender o que é o choque hipoglicêmico. O balanço glicêmico ele é dado, né, ou gerado pela ingestão e produção de glicose, ingestão pela própria alimentação e a produção através do quê? Da reserva que a gente tem de glicogênio, tá, no fígado. E eu tenho também, por outro lado, o consumo celular e o armazenamento de glicose, na forma de glicogênio ou na forma de tecido adiposo, certo? Bom, quando eu tenho um quadro de hiperglicemia, o que eu tenho? Ingestão excessiva e a produção de glicose, do glicogênio, algum fato mobilizou, ou você teve uma ingestão excessiva de glicose, e o consumo celular reduzido, assim como o armazenamento reduzido. Aí você tem um quadro de hiperglicemia. Aí o que acontece? Eu tenho a secreção de insulina, a insulina carrega a glicose do sangue para onde? Para dentro da célula, aí você novamente volta a um quadro de euglicemia, volta ao equilíbrio glicêmico. Agora vamos pensar o contrário agora, um quadro de hipoglicemia. O que você tem? Diminuição da produção, né, ou ingestão de glicose, e por outro lado você tem o quê? O consumo celular e um armazenamento de glicose em demasia. E aí você entra num quadro de hipoglicemia. Então isso aí é o que a gente desenvolve então. Aí vem quem? O glucagon, quebra, vamos dizer assim, ou mobiliza, a palavra certa é mobiliza o glicogênio do fígado, certo? Enquanto isso, volta novamente ao quadro de euglicemia. Muito bem. Então, resumindo, a insulina faz o quê? Aumenta o consumo e armazenamento, enquanto que o glucagon aumenta o quê? Aumenta a produção de glicose, certo? A produção de glicose na circulação. Então, tira do glicogênio, do fígado, armazenado na forma de glicogênio e joga na circulação. Então, eu tenho dois equilíbrios desses dois hormônios aí. Tá bem? Bom, então tá lá, ó, a glicose na circulação, né? Ela fica na glicada, armazenada também na glicose, daí hemoglobina glicada, né? Ela tem 120 dias, por isso que pega o diabético mentiroso, né? Ele fecha a boca, né? Diminui a capilar, só que a glicada grudou lá na hemácia. A hemácia tem 120 dias, pega os últimos 3 meses da glicemia dele, certo? Então a glicose é importante para todos os tecidos. Aí o que a insulina faz? A insulina tira do sangue e joga para onde? Para os tecidos. Aí vai para os músculos, vai para o fígado, sendo armazenado na forma do glicogênio. Ou também na forma do quê? Tecido adiposo. Tá bem? Essa é a função da glicose. E quando você necessita de uma glicose, você necessita de glicose em outros tecidos, o que acontece? O glicogênio vai lá, ó, quebra, principalmente do fígado, e joga a glicose novamente na circulação. Então você reequilibra esse processo aí. E a diabetes, aí você tem lá os padrões, que já mudou aqui, né? Nós temos hoje uma incidência muito grande de diabetes tipo 2, né, que está aumentando em função da própria mudança de hábito do brasileiro de dieta. E eu tenho a diabetes tipo 1. Né? Diabetes tipo 1 é uma forma mais severa, comete mais jovens, né, do que um adulto. Ninguém tem uma causa... Ninguém explica a fisiopatologia dela certo, né? Diz que é uma infecção viral que até ataca, né, as células pancreáticas, né, as células betas do pâncreas, e aí ninguém conseguiu estabelecer. Tem fator genético, fator imune, infecções virais, então tem uma analogia de vírus que se assemelha muito com a célula beta, aí o sistema imune destrói a célula beta, mas, enfim, a gente não sabe ainda o processo fisiopatológico adequado. Tem um caráter genético também, tem um caráter genético, mas aí ninguém sabe ainda, tá bem? E a diabetes tipo 2 é o que a gente já vem trabalhando, né?
A obesidade leva a diabetes tipo 2 pela produção do TNF, né? O TNF diminui a resistência à insulina, aumenta, consequentemente, a hiperinsulinemia, e aí vai. A hipertensão leva a insulina, a hipertensão crônica leva a insulina, a diabetes tipo 2, por conta da angiotensina, também diminuir o 3-fosfato-quinase, né, que é a via de transdução de sinal que aumenta a expressão do GLUT4. Então, tem esses fatores também que eu vou estar discutindo com vocês, principalmente na hipertensão em um momento adequado. Então, você tem todos esses fatores que levam a um quadro de diabetes tipo 2 aí. Tá bem? Bom, aí, são obesidade, fator genético, dietas, estresse ambiental, isso aí tudo favorece esse quadro aí de diabetes tipo 2. Bom, quando que eu vou desenvolver um choque hipoglicêmico? Vai ser principalmente quando estiver fazendo uso de sulfonilureia. Será? A utilização de medicamento com mudanças nos hábitos de vida do indivíduo. Ou também quando o paciente estiver utilizando o quê? A terapia de insulina. E como que ele começa com a terapia de insulina? O diabético ele começa com dieta, exercício físico, um tipo de hipoglicemiante, dieta, exercício físico, 2 tipos de hipoglicemiante, dieta, exercício físico, 3 tipos de hipoglicemiante com 3 mecanismos diferentes, aí acabou, a escadinha acabou. Aí vai para a insulina. Aí vai dieta, exercício físico e insulina. Aí vai insulina até o resto da vida, até ele morrer. Tá bem? Uma vez caiu na insulina, não sai mais, dificilmente. Né? Só se tiver muita força de vontade para estar trabalhando aí. Tá bem? Então, no início da terapia com insulina, aí tem a regular, tem a NPH, tem a lenta, de ação prolongada. Até ajustar a dose, pode ser que o paciente tenha crise de hipoglicemia. Tá bom? Outra coisa, sulfonilureia. Sulfonilureia também dá quadros de hipoglicemia. Em que situações que dá quadro de hipoglicemia? Dá quadro de hipoglicemia quando ele toma um medicamento em jejum e sai para caminhar, por exemplo. Ou seja, está utilizando um hipoglicemiante que joga, né? Estimula a secreção de insulina e, ao mesmo tempo, está tendo um gasto maior de glicose. Então, é claro que ele vai levar, então, um quadro de hipoglicemia. Então, são mudanças no hábito, né, do paciente, juntamente com a terapia medicamentosa, quer seja a insulina, quer seja a utilização de sulfonilureias. Sintomas de hipoglicemia. Então, nós vamos ter os sintomas iniciais, que normalmente nós vamos estar intervindo, e os sintomas tardios nós vamos estar encaminhando. Então, basta a gente identificar o que são sintomas iniciais. Sintomas iniciais podem apresentar agitação, confusão, fome, aumento do apetite, dor de cabeça, certo? Irritabilidade, taquicardia, tremor, tontura, sudorese, são os sintomas mais característicos, né, do quadro de hipoglicemia na fase imediata. Sintomas na fase tardia. O que nós vamos ter? Aí nós vamos ter visão turva, perda da coordenação motora, desmaio e aí o quadro convulsivo, convulsão. Certo? Então, quais eram as causas que levavam ao quadro de hipoglicemia? Desajuste da terapia em relação ao estilo de vida do paciente. Então, é a insulina, entrando com a insulina, ou hipoglicemiante. Certo? Aí nós temos lá a quantidade ingerida, né, fatores que podem modificar. Tipo de alimento, a hora de exercício em relação à medicação. O exemplo mais clássico é esse aqui. Toma em jejum e sai para caminhar. Então, o que acontece? Secreta mais insulina, está também a musculatura consumindo mais glicose do sangue. O que acontece? Leva um quadro de hipoglicemia. Exercício em demasia também pode levar ao quadro. Local da aplicação de injeção, né? Às vezes o paciente diabético, ele tem que fazer às vezes 2 aplicações. Aplica no mesmo local leva um quadro de lipodistrofia. Então pode facilitar ou diminuir a absorção da insulina. No caso aqui, facilitar a absorção da insulina e ela agir de forma mais rápida, e aí leva um quadro de hipoglicemia. Estresse no indivíduo também pode levar um quadro, né? Um quadro onde você tem ativação, né, simpática. Abuso de álcool também pode favorecer. Substituição da insulina, né? Quando sai da lenta para NPH para humana, bovina, isso aí pode influenciar, principalmente quando você muda da rápida para lenta, da lenta para NPH, então essa alteração pode causar esses quadros de hipoglicemia, tá bem? Bom,
Então, no caso da insulina, evitar aplicação em áreas lesadas, cicatriz, tatuagem, ângulo, sempre vai estar trabalhando 30 a 60 graus, podendo trabalhar até 90 se tiver uma agulha 13 por 3.8, evitar bolha na seringa, administrar no horário a insulina corretamente, fazendo rodízio, né? Isso é importante. Isso aí são considerações, são os cuidados com a aplicação da insulina. Tratamento, né? Na verdade seria assim, conduta, né? Vamos lá. Diagnóstico seguro. Primeira coisa é fazer o quê? A dosagem da hipoglicemia. Mesmo com sinais e sintomas, se você tiver um glicosímetro, ótimo. Beleza, dosa a glicemia lá, você vai verificar se o paciente está com quadro de hipoglicemia ou não. Tá certo? Bom, se você detectou está com quadro de hipoglicemia, aí nós podemos o quê? Dar fontes rápidas de glicose ao paciente. Tá bom? Bom, como a literatura é traduzida, né, tá lá, 2 a 5 tabletes de glicose. A gente não tem tablete de glicose aqui no Brasil, mas tem a bala de banana, o paciente pode mascar a bala de banana, que pode favorecer o quadro aqui, tá bem? Meia lata de refrigerante comum, tá bom? 10 balas de goma, isso aí fala, colher de chá de mel de xarope, não dá, mas você pode dar lá o leitinho lá, um leite com açúcar com indivíduo, com leite de café, o pessoal chama de pingado, ou seja, você vai fornecer o quê? Fornecer uma fonte rápida de glicose ao paciente, tá bem? Agora, quando o paciente já está entrando naquele quadro mais de confusão mental, né? Já com esplasticidade, já levando a um quadro convulsivo, aí tem o quê? Aí pode ser feita a infusão de glicose e administração subcutânea de glucagon. Eu faço isso na farmácia? Não. Os sintomas tardios é feito onde? A nível hospitalar. Então, naqueles sintomas iniciais, você pode intervir não farmacologicamente. Não há necessidade de trabalhar com fármacos ali. E aí, na fase tardia, você vai trabalhar com o quê? Com a infusão de glicose e administrar por via o quê? Subcutâneo glucagon. Que ele vai estimular lá a quebra do glicogênio do fígado, jogando na circulação e voltando a um quadro de euglicemia. Tudo bem? Dúvidas?